Abra aí sua Bíblia, acompanhe comigo. Provérbios capítulo 18 e o versículo 16. Provérbios 18, 16, diz assim: o presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Amém? O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Essa prática de presentear, desde que o mundo é mundo, é praticada, não é, Emerson? Sempre houve essa troca de presentes, né? Entre amigos, entre pessoas queridas, presente para celebrar uma amizade, presente para comemorar ou celebrar uma aliança, presente entre pessoas que se amam, presente entre aliados, reis que faziam alianças entre si. Sempre foi uma prática comum, né? Trocar presentes como um meio de honrar, de celebrar algo, né? Isso aí desde a antiguidade. Se você olha na história, dos jardins suspensos da Babilônia até a Estátua da Liberdade, tudo é presente. E um tanto de outros, né? Dizem que os jardins suspensos da Babilônia foi um presente do filho do rei Nabucodonosor. Diz a lenda, né? Porque até hoje ninguém provou coisa nenhuma. O filho do rei Nabucodonosor, um menino chamava Nabopolassar. Se você estiver procurando o nome para o teu filho que vai nascer, anota aí. Nabopolassar. Ele tinha várias esposas, e uma delas, a que ele mais gostava, ficava muito triste, porque dizem que da terra que ela veio, tinha muitas florestas, muitos rios, e ela foi morar no meio do deserto. E aquilo entristecia ela demais. E aí então ele manda construir os jardins suspensos da Babilônia. Aquilo que para nós chegou hoje como uma das maravilhas do mundo antigo, né? De tão bonito que era o negócio. Você já ouviu falar do Taj Mahal? Aquilo foi um presente de um imperador indiano, pós-mortem, né? À sua esposa. A esposa que ele mais amava teve 14 filhos. Quem se habilita? E no nascimento do último filho, ela morreu, ela faleceu. E ele construiu aquele monumento em honra à memória da sua esposa. Quem vai lá hoje vai visitar, na verdade, um sepulcro, né? Mas dizem que é o maior presente, a maior obra construída por amor que alguém já fez. Olha que negócio tremendo, né? E tantos outros que a gente poderia citar. Presentes grandes, extravagantes como esse, e presentes pequenos, né? Mas o fato é que esse hábito de presentear está implícito em nós. A gente gosta de dar presente e também gosta de receber. É uma verdade. Essa prática entre os grandes, a gente vê, por exemplo, na Bíblia, tem um exemplo tremendo. A Bíblia fala de Salomão, um dos reis, talvez um dos mais conhecidos por sua sabedoria, por sua fortuna, né? E diz o texto da Bíblia que muitos reis vinham para ele, para ouvir a sabedoria dele, pedir conselho dele, e testar se de fato aquela sabedoria que ele tinha era verdadeira mesmo. E nessa traziam para ele presentes. Presente de gente grande. Um desses visitantes, talvez o mais conhecido, foi a rainha de Sabá, né? Diz que ela veio de longe. Você vai encontrar essa história lá em 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 e 2. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e ela sai da sua terra, ela sai da África e ela vem numa caravana de muitos e muitos dias para ouvir a sabedoria de Salomão. E o texto diz que quando ela vem, ela traz com ela camelos carregados de presentes, especiarias, ouro, prata, pedras preciosas, tudo porque ela queria honrar esse homem. Olha que negócio tremendo, um presente de gente grande, né, Emerson? Presente de gente grande. Mas veja que coisa, a prática de presentear sempre esteve aí, a gente gosta desse negócio, né? O fato é que todos nós gostamos de receber presente, sim ou não? Quem aqui não gosta de receber presente? Deixa eu ver. Ah lá, viu? Ninguém.
Agora, no meio disso tudo, tem um grupo especial. Ele não apenas gosta de receber presente, ele precisa receber presente. É um grupo diferente. Não é só uma questão de gostar, de uma necessidade do gostar, do presente em si. É uma necessidade da alma dessa pessoa. Ela precisa receber um presente. E aqui cabe uma observação. Essas pessoas, elas podem ser confundidas com gente materialista, insensível, interesseira. Puxa vida, só gosta do que é material, não presta atenção no outro lado, mas é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Essas pessoas, elas enxergam o presente de um modo diferente. Para essas pessoas que têm essa linguagem, um presente, aquilo que é tangível para ela, é a prova física de um sentimento. Não é só o objeto em si. Aquele objeto está falando alguma coisa para ela, né? Então, na verdade, ela faz uma leitura do presente diferente, às vezes, de quem gosta de receber presente. Porque, às vezes, quem gosta de receber, gosta porque gosta mesmo, né? Receber é bom. Mas aquele presente não diz tanto. Tem coisa que você ganhou, fala a verdade, você já guardou no guarda-roupa lá e não usa faz tempo. Você nem lembra mais nem quem te deu. É ou não é verdade? Agora, com uma pessoa que a linguagem dela é presente, ela sabe quem deu, por que deu e quando deu. Porque aquilo tem uma memória na sua alma, né? Essas pessoas são mais sensíveis, elas têm um modo, um jeito diferente de interpretar e de dar valor a isso. E para essas pessoas o interessante é que não precisa ser algo de valor. Não precisa ser um negócio caro, não precisa ser um presente. Você não precisa construir um Taj Mahal para ela lembrar. Uma coisa simples. Um objeto simples. Desde que aquilo venha para lembrá-la e venha para marcar um momento. Algo que venha marcar algo na sua vida, um momento da sua vida. E nesse sentido, pode ser, como eu disse, coisas baratas. Mas tem que ter sido dado com um coração intencional. Intencional. Uma pessoa que não tem essa linguagem, ela pode não valorizar tanto quando recebe um presente da seguinte maneira. Se ela não receber, por exemplo, ela não vai sentir tanta falta. Se ela não receber, ela vai sentir mal, porque não recebeu, mas não vai sentir tanta falta. Um problema, uma questão a observar em quem tem essa linguagem é o seguinte. Gente que tem essa leitura é muito sensível a datas comemorativas. Por exemplo, esquece o aniversário de uma pessoa dessa, para você ver uma coisa. Esquece a data do casamento. Dia dos namorados. Uma pessoa que não tem essa linguagem, como eu disse, ela pode ficar chateada na hora. Mas não é de morrer. Daqui a pouco ela passou aquilo, ela já esqueceu, né? Bola para frente. Mas uma pessoa que tem essa linguagem, meu querido, se você esquecer uma data dessa, Jesus amado, para você reconquistar de volta, a tromba, o bico, aquilo vai crescer e vai ficar uma semana, 2, 3. Rapaz, tu vai ter um trabalho que você não tem noção. Por quê? Porque ela cria uma expectativa com relação a datas. Tanto para dar, porque quem tem essa linguagem também gosta, né? Como para receber. Quem tem essa linguagem de presentes, ela também gosta de provocar nos outros a mesma alegria, a mesma sensação que ela sente ao receber um presente, né? Então ela cria essa expectativa principalmente com relação às datas comemorativas. E aí, nesse sentido, fique esperto. Se você, seu parceiro, sua parceira, seu filho, tem essa linguagem. Porque isso pode provocar um problema que vai ser muito difícil para você contornar isso depois, né? Você vai precisar de muitos outros presentes, aliás, para poder conseguir tapar o buraco que esse deixou, né? E ainda assim, talvez você não seja nem tão perdoado assim. Como é que eu posso saber? Como é que eu descubro se a pessoa, se a esposa, se o marido, se o filho tem essa linguagem? Observe a reação.
quando essa pessoa recebe um presente. Essas pessoas recebem um presente de maneira diferente. Quando essas pessoas recebem um presente, o olhinho brilha. Elas começam a falar daquilo, elas querem mostrar aquilo que recebeu, elas querem usar aquele negócio até acabar, não é? Porque aquilo para ela tem um significado especial. Aquilo para ela tem um valor diferente. Ao passo que quem não tem, até recebe com alegria. Mas daqui a pouco a gente acaba, né, deixando um tanto de lado. Para essas pessoas, meu querido, você pode, por exemplo, quando você vai na padaria buscar teu pão, trazer aquele bolinho de chocolate, aquela bomba de chocolate, que ela nem te pediu. Mas quando você traz aquilo, ela não vai nem ver a bomba. Sabe o que ela vai ver? Sabe qual é a leitura que ela vai fazer? Lembrou de mim. Só foi buscar pão, mas lembrou de mim. Rapaz, aquela bomba você ganhou o dia, e a noite também. Hã? Aí, pronto. É verdade, meu querido. Pessoas que têm essa linguagem, é um negócio tremendo. Quando uma pessoa que não tem essa linguagem recebe presentes, gosta de receber presente, como eu disse, tem uma reação diferente. Por exemplo, uma pessoa que é exigente demais para receber presente, ela escolhe o presente, né? Por exemplo, se é para receber uma bolsa, eu quero aquela bolsa. Eu quero aquela sandália. Eu quero aquele terno, eu quero aquele sapato. Quer me dar flores? Eu não gosto de flores. Me dá um buquê com nota de 100, de 50. Saiba de uma coisa. A linguagem dessa pessoa não é presente. Não é. Ela gosta de receber, mas não é. Podemos classificar essas pessoas da seguinte maneira. São colecionadoras de itens. Ela vai abrir o closet, ela vai mostrar a sandália bonita que ganhou, a bolsa que ganhou e tudo mais. Porém, é só uma bolsa, aquilo não tem uma história por detrás. Para uma pessoa que tem essa linguagem de presente é diferente. Ela vai te mostrar, porque ela também gosta, ela vai te mostrar o mesmo closet, a mesma bolsa, a mesma sandália. Porém, ela vai pegar itens, por exemplo, como um guardanapinho. Guardanapinho mesmo, de boca, dobradinho, guardado. Que ela vai dizer para você, ó, isso aqui vale mais talvez do que esse closet inteirinho. Por quê? Aí ela vai abrir e vai ter lá uma mensagem do amado, da amada, que ela guardou com todo carinho. Um anelzinho de plástico. Sabe esses anelzinhos de doce? Hã? Aleluia. Um anelzinho de plástico desse que pegar, acho que nem vem mais no doce, vem ainda? Antigamente vinha, né? Hã? Vem ainda esse negócio? Não. No meu tempo vinha. Agora tem que fazer, Ana, agora tem que ser. Mas um anelzinho desse de plástico, para uma pessoa dessa, vale mais do que o anel de ouro. E ela vai dizer por quê? Porque ele me deu esse anelzinho no dia que a gente se conheceu. Tem uma memória por detrás daquilo. Gente assim, meu querido, você vai lá na caixa sabe a caixinha da bagunça? Onde ela guarda aquelas fotos antigas que ninguém é para ver, que fica bem lá no fundo assim. Lá você vai achar desenho do prezinho do filho dela, da escolinha, lembra? O menino trouxe uma obra de arte, aí você vai lá ver a obra de arte, é a mão dele molhada no guache, assim, estampada no papel. Está lá. Foi o primeiro presentinho que ele me deu do Dia das Mães, do Dia dos Pais. É aquele bilhetinho, sabe? Que a professora ensina ele a fazer na escola. Percebe? Essas coisas, para quem tem uma linguagem dessa, é que tem valor, por causa da história por detrás, não é o item em si. Amém, meu querido? E você, quando observa uma pessoa, quando recebe esses presentes, quando ela recebe... Tem gente que... Em casa tem uma... Eu não vou nem dizer o nome, mas em casa tem uma pessoa que é tremenda. Essa linguagem dela é presente, na minha família, né? Chega até a ser um pouco exagerado. Porque... Sabe aquelas pessoas que quando recebem algo, e aquele desejo de compartilhar é tão grande, que ela, às vezes, se é algo de comer, por exemplo, ela guarda, ela não come, mas ela precisa dar um pedacinho para cada um, para saber que deu. Já viu um negócio desse? Se comer sozinho, parece que aquilo nem desce, fica entalado aqui, ó. Né? Porque é algo forte, meu querido. É algo forte, é algo que fala muito alto no coração. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que dividir.
É como se tivesse uma dívida. E se você dá um presente para uma pessoa dessa, aí você entra num loop assim, você nunca mais sai. Você dá um presente, ela te dá outro. Você dá um presente, ela te dá outro. Você dá um presente, ela te dá outro. É ou não é? Conhece gente assim? É como se ela tivesse que pagar, é um negócio meio... Mas faz parte dessa natureza. Faz parte dessa natureza. E há uma sensibilidade nisso, meu querido. Por isso que é preciso ficar esperto, né? Eu disse que elas podem ser confundidas com pessoas que têm essa... Podem parecer interesseiras, mas não são. Elas têm uma leitura até romântica dessas coisas. E aí é preciso tomar muito cuidado para você não falhar nessas datas, não falhar nesses momentos, né? Então, fique muito atento ao modo como você lida com esses negócios. Uma outra coisa, essas pessoas, elas são também muito sensíveis ao modo como você presenteia. Elas conseguem ler o coração com que você deu. Se você deu de coração mesmo, ou você deu só para cumprir tabela. E aí, tome cuidado, meu querido. Se você deu só para cumprir tabela, é o mesmo. Era melhor não ter dado. Era melhor não ter dado, né? Porque elas têm essa leitura. Elas querem saber se realmente você deu de coração. Você estava envolvido naquele negócio? Você deu porque se lembrou mesmo? Você deu porque achou importante? Né? Não faça por fazer, que é pior. Deixa passar, que às vezes vai ser melhor para resolver o negócio. Tome cuidado, meu querido. É preciso ter uma sensibilidade para a gente discernir esses negócios. Isso aqui evolui para quadros muito sérios. Quando eu estava estudando o assunto aqui, eu me deparei com uma história verídica de uma família, pai, mãe e filha. O casal tinha uma linguagem, que é presente, tanto o pai como a mãe. Eles gostavam de se presentear e de presentear a menina. E a menina tinha uma outra linguagem. E o pai e a mãe, muito esforçados, trabalhavam bastante e dava tudo que a menina queria. Tudo. Estudava em boa escola, tinha os melhores presentes, tinha tudo que ela poderia ter em questões materiais. O homem muito esforçado, a esposa também. E, infelizmente, a menina tentou suicídio. Tentou, graças a Deus não conseguiu. E depois de muita conversa, numa dessas conversas, a menina abriu o jogo. Eu não me sentia amada por vocês. Aí o pai entrou em parafuso. Como assim? Eu trabalho, a sua mãe trabalha, a gente dá tudo que você precisa, você estuda na melhor escola. Você tem tudo, bastava você dizer que queria alguma coisa, a gente mesmo que não tivesse, dava um jeito, comprava aquilo. Como assim? Você não se sentia amado? Entraram em parafuso. E aí ela falou por quê? Vocês sempre me deram de tudo, mas o que eu queria mesmo era passar mais tempo com vocês. Qual que era a linguagem da menina? Tempo de qualidade, o Emerson falou aqui semana passada. Percebe, meus queridos, como uma coisa tem valor diferente para as pessoas diferentes, não é? E que não é bobagem, não é? Ah, isso aqui é só um presentinho. Não é só um presentinho. É mais do que isso. Ah, é só passar um tempo aqui, uma horinha. Não é só isso. Não é só isso. Tem coisas envolvidas por detrás e muito sérias. E a gente precisa dar o devido valor, né? A esse modo de ser de cada um, a esse modo de interpretar, né, o sentimento de cada um. Uma outra questão aqui. O texto que eu li, Provérbios 18:6, diz assim: o presente abre as portas para aquele que o dá e o coloca diante dos grandes. Esse texto, se você não prestar atenção, dá a impressão de que ele está dizendo que a gente tem que usar dessa maneira para conseguir abrir determinadas portas, ou seja, subornar. Tome muito cuidado para não usar essa linguagem, esse modo de ser da pessoa como suborno. Nós pais, por exemplo, a gente tem uma prática nesse negócio aqui. A gente gosta muito de usar isso com os filhos. Faz isso que papai te dá aquilo. Faz isso que mamãe te dá aquilo. Sim ou não? E a gente pode usar isso também, né, entre o casal, marido e esposa. Isso é suborno, irmão, não pode. Amém? O texto aqui não está falando de suborno. O texto aqui está falando de honra.
O texto aqui está falando de reconhecimento. No mundo aí fora, é uma prática até comum, né? Quando você quer abrir determinada porta, um presentinho, né, facilita. Um presentinho para a pessoa certa facilita a entrada no lugar certo. Eu me lembro uma ocasião que eu trabalhava com uma confecção de bolsas, e aí nós tentamos vender o produto numa rede enorme aqui, não vou nem dizer o nome, numa rede enorme aqui do Brasil. E a gente foi lá no CD de distribuição deles. Levamos o produto, levamos uma amostra. A vendedora, quando olhou, gostou demais, era o que eles estavam buscando. E a gente ficou contente, estava tudo indo certinho. Quando de repente ela vira para nós e diz o seguinte: bom, mas para entrar aqui, você precisa dar 18 mil reais. Presentinho, 18 mil reais. Outra coisa, primeiro pedido a gente não paga. Falei, ah é? Beleza, não me ligue. Ou seja, se quiser. E aí a gente vai conversando com os vendedores, fui conversando com um, com outro. Irmão, essas indústrias grandes, quando você entra nesses mercados, que você olha, vê, sabe essas marcas famosas logo de cara, você pensa, nossa, é porque isso aqui vende bem, é nada, meu querido. Aquilo tudo é pago, e pago muito bem pago. O local da prateleira, o tipo de visualização no corredor, tudo é muito bem pago, tudo com presente, se é que me entende. No mundo funciona assim, nas empresas funcionam assim. Quer entrar, quer subir em determinado cargo? Tem um jeito, tem meios. Mas para nós isso não funciona dessa maneira, amém, meus queridos? Não funciona dessa maneira. Não use essa linguagem do seu filho, da sua esposa ou do seu marido para tirar vantagens. Não use como suborno. Não explore como se fosse uma fraqueza, porque não é. Amém, meu querido? A gente pode usar isso sim para honrar, celebrar uma amizade, né? Aí sim, o texto aqui, acontece o que o texto diz, abre porta. Quando você usa como instrumento de honra, não como instrumento de suborno. Um texto bíblico, meu querido, que mostra também uma pessoa que usou esta linguagem do presente para sair de uma situação muito difícil, muito complicada. Está lá em Gênesis, capítulo 32, e o verso 13. Olha aí, essa é uma história de Jacó. Gênesis 32, e o verso 13, diz assim: depois de passar ali a noite, escolheu dos seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, e 30 fêmeas de camelos e os seus filhotes, 40 vacas e 12 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sobre o cuidado de um servo, e lhe disse: vão à minha frente, e mantenham certa distância entre um rebanho e o outro. E ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando o meu irmão Esaú encontrar-se com vocês e lhe perguntar: a quem pertence e para onde vai, e de quem é todo esse rebanho à sua frente? Você responderá: do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo e o terceiro servos, e todos os que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú, quando o encontrarem. E acrescentem: o teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Olha o porquê, olha o pensamento de Jacó. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, porém ele passou a noite no acampamento. Foi nessa noite que Jacó lutou com o anjo, né? Olha a estratégia de Jacó. Jacó, você conhece a história dele? Ele passou a perna no seu irmão Esaú, fez com que ele vendesse a primogenitura para ele no momento de fraqueza.
E isso causou uma rivalidade terrível entre os dois. Não bastasse isso, enganou o pai dele para receber a bênção no lugar do irmão. E aí foi jurado de morte. Qual foi a atitude de Jacó? Fugiu para a casa do tio. O tio Labão, longe dali. E nesse período ele passou 21 anos, longe de casa, longe do irmão. Esaú ficou junto com os pais até morrerem, e Jacó junto com seu tio Labão. 21 anos, ele sofreu bastante, você conhece a história, Deus o ensinou, colocou um camarada junto dele que era um pouco pior do que ele. Se ele era enganador, o tio dele era pior do que ele. E com isso Deus o ensinou, Deus o moldou, Deus o quebrou. Deus fez com que Jacó se transformasse num homem diferente, mudasse a sua visão. Mas chegou o momento de voltar. Chegou o momento de regressar. Chegou o momento de voltar para casa. Só que tinha um obstáculo. Eu vou voltar para lá, mas quem está lá? Esaú. E quando eu saí de lá, ele me jurou de morte. E agora? Jacó estava apavorado, Jacó estava morrendo de medo, Jacó não sabia o que esperava, Jacó não sabia se o irmão já tinha deixado para assar aquilo, ou a ira dele simplesmente foi aumentando ao longo dos anos. Ele não sabia. Ele entrou em desespero. E quando eles chegam num determinado ponto da viagem, ele para no meio do caminho e olha a estratégia dele. Vou mandar um presente. Vou mandar um presente. E ele separa, como nós lemos aqui, vários rebanhos de animais diferentes. E o texto diz que ele vai colocando um e dá uma distância e coloca outro, né? Ele põe um rebanho, um pastor para cuidar daquele rebanho e mais atrás um outro. Fez uma comitiva, fez um desfile de rebanhos. Bodes, carneiros, ovelhas, vacas, jumentos, camelos. Pensa que negócio, tenta imaginar a cena, né? Ele deve ter colocado aquilo numa distância segura, né? Uma distância boa de um para outro. E a ordem era a seguinte: vocês vão cruzar a fronteira agora, vocês vão entrar no território de Esaú. E quando vocês o encontrarem, ele vai fazer a pergunta: de quem é esse rebanho? A quem pertence esse rebanho? Para onde vocês estão indo? De quem vocês são? São servos de quem? São servos do meu senhor Jacó. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Olha a estratégia do Jacó. Eu não contei aqui, mas deu aqui acho que uns mais de 5, 6 aqui, né? Já pensou? A cada encontro de Esaú, um rebanho, um presente. Andava mais um pouco, outro rebanho, outro presente. Andava mais um pouco, um outro rebanho, um outro presente. Andava outro pouco, mais um rebanho, mais um presente. Percebe o que ele fez? Ele foi quebrando, um após o outro, um após o outro. E ele diz aqui o porquê. Apaziguarei o coração do meu senhor Esaú. E mais tarde, quando eu o encontrar, talvez ele me receba. Tem uma versão que diz, talvez ele me receba em paz. Com paz. Não é? Olha que estratégia interessante, meu querido. Está em guerra com alguém? Olha que maneira interessante de você chegar. Um presente. Para quebrar aquela barreira. Para quebrar aquela muralha que se levantou entre vocês. De repente, tem aí o amado irmão. Está atravessando aquele deserto tremendo. Querendo chegar na terra prometida, mas tem barreira aí no meio. Aleluia. Aqui é sabedoria, para quem ouve, entenda. Você quer chegar na terra prometida, mas tem filisteu no caminho, tem gigante. Olha a estratégia do Jacó. Presente, meu querido. Às vezes vai precisar mais de um, mas olha a estratégia dele. Um, outro. Né? De repente as portas se abrem e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Mas olha que estratégia interessante de Jacó. Percebe? Ninguém consegue ficar insensível com uma atitude dessa. Não é? Principalmente se a linguagem da pessoa for essa. Né? Será que a linguagem de Esaú era presente? Se foi, o Jacó acertou na mosca. Quebrou, destruiu o coração daquele homem. Né? Não parece ser, porque foi uma briga, na verdade, para ele receber. Ele não queria receber de jeito nenhum. Jacó insistiu, até que ele recebeu. Mas ele conseguiu o que ele queria. Ele entrou, ele voltou para sua casa, ele voltou para sua terra, e ele voltou em paz.
aquela situação entre ele e o irmão dele não foi resolvida da melhor maneira, mas foi resolvida. Cada um foi para o seu lado, cada um foi tocar a sua vida, né? Mas olha que interessante, usar o presente como um meio de amolecer o coração. E é interessante, eu acho muito lindo depois, quando eles se encontraram realmente, a conversa de Esaú e de Jacó. Aleluia, cadê? Está aí no capítulo 33, capítulo seguinte aí, versículo 8. Olha o que ele diz aí, na hora do vamos ver realmente, ó, quando eles se encontram. Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita este presente da minha mão, porque ver a tua face foi como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Olha que negócio, irmão. Fala a verdade. Ver o teu rosto foi como ver o rosto de Deus. E para ele foi realmente, porque pensa no medo, irmão, 21 anos de medo, sem saber o que ia acontecer. E quando ele encontra Esaú, finalmente, ele encontra o seu irmão, sangue do seu sangue. E ele é bem recebido, ele não foi rejeitado, não houve ali uma briga, não houve ali uma guerra. E ele ficou com mais medo ainda um pouquinho antes, se você ler, os meninos disseram, ó, Esaú está vindo aí. E está vindo com 400 homens armados. O Jacó, meu Deus, pensa, ele já estava com medo, o que virou? Foi aí que ele resolveu mandar o menino na frente e ficar à noite ali. Né? Mas olha o que Deus faz, olha que obra maravilhosa. Ele quebrou o coração do irmão e apaziguou aquela situação com um presente. E ainda conseguiu reconquistar a amizade do irmão. Amém, meu querido? Está vendo o poder que um negócio desse tem? Quem vai passar a usar essa estratégia a partir de hoje? Glória a Deus. Eu não podia encerrar esse assunto sem antes falar com você a respeito do maior de todos os presenteadores. Deus é o nosso maior presenteador, amém, meus queridos? Não existe um maior galardoador, presenteador, doador do que Ele. Não existe. Não existe. Deus, a Bíblia diz que Ele é o próprio amor. Não é que Deus fala nessas linguagens do amor. Ele é a essência, a fonte desse negócio todo. Ele fala todas essas 5 linguagens que o nosso amado irmão aqui conseguiu, pela graça dele, identificar. Mas Deus, na verdade, fala todas as linguagens, inclusive aquelas que não foram identificadas ainda. E Ele é o maior doador de todos, o maior presenteador de todos. Qual é o versículo mais conhecido e famoso da Bíblia? E o que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha aí. E deu o quê, irmão? Olha o presente que Deus deu. O seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala a verdade, irmão. Fala a verdade. Isso é um presente, não é? Isso é um presente. O amor de Deus foi demonstrado numa atitude de dar. Aí você vai ler, por exemplo, Romanos 8:32, lá está escrito que aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou. Presente, meu querido, olha que maravilha. Esse é o maior presente que nós poderíamos ter recebido de Deus. Jesus. Jesus. E Jesus, quando o Pai o entrega, Ele também resolveu se dar como presente. Porque Jesus, Ele se entregou. Ele é o presente, que quando se achou aqui, Ele se entrega. Ele diz, olha, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Ele se entregou, Ele resolveu se dar, Ele resolveu se entregar como um presente para nós. Ele resolveu abrir mão da sua vida, Ele resolveu abrir mão dos seus direitos, abriu mão da sua divindade. A Bíblia diz que Ele, para fazer a sua obra, teve que se esvaziar.
deixar a sua posição, deixar a sua glória, para vir até aqui. Fala a verdade, meus. Que demonstração de amor, não é? Que demonstração de amor. Que demonstração maravilhosa de amor. Mas ele não parou por aí. Ele vem, Deus dá o seu filho se entrega, morre por nós, ressuscita por nós, sobe ao céu por nós, e quando chega lá, o que ele faz? Envia um outro presente. Qual foi? O Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que o Espírito Santo, Atos 2,38, é um dom. Arrependei-vos e sede batizados vós, e recebereis o dom, presente, do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para nós como um presente da parte de Jesus Cristo, para estar conosco, para morar em nós, para nos ajudar, para nos transformar, para fazer de nós testemunhas de Jesus Cristo, moldar o nosso coração, trabalhar no nosso coração. Foi dado para nós como Jesus, nós vemos estudando todo esse mês, como Jesus falou, como um guia, como um professor, como um mestre, para estar ao nosso lado e nos levar ao objetivo final, a chegarmos à estatura do varão perfeito. Esse momento que nós estamos vivendo agora é o tempo, é a era do Espírito Santo. A Ana leu aqui Malaquias. Malaquias é o livro que encerra o Antigo Testamento. E o livro de Malaquias, ele encerra o último versículo do livro de Malaquias, Malaquias 4, verso 6, 5 e 6, né? Termina com uma promessa. Vamos ler. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes que venha o temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Preste atenção. O Antigo Testamento encerra com uma promessa para a família. Ele encerra com uma promessa para a família. Esse texto diz respeito ao Espírito Santo. Isso aí se cumpriu em partes na vida do profeta João Batista, né? Jesus disse que ele era o Elias que havia de vir. Está lá em Mateus capítulo 11, verso 14. Se quiserem me dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Como que João Batista era o Elias? João Batista era um profeta, Elias era um profeta. Quando se fala em profeta no Antigo Testamento, o primeiro nome que vem é Elias. Digamos que ele que encerra essa unção profética sobre ele. Quem era o profeta no Antigo Testamento? O profeta no Antigo Testamento era o homem sobre quem repousava o Espírito de Deus. Quando alguém via um profeta se aproximando, já tremia as pernas. É comum você ver a seguinte pergunta quando o profeta chega, entra em cena: é de paz a tua vinda? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Podia ser que aquele homem e o Espírito de Deus sobre ele viesse trazer um juízo por causa de pecado. Ninguém sabia direito. A figura do profeta era temida. Por quê? Quando chegava um profeta, chegou o Espírito de Deus junto. Olhar para um profeta no Antigo Testamento era como se Deus estivesse chegando em cena. Olha que negócio. Tão forte que era a unção. E aí ele diz que Elias, João Batista é o Elias que havia de vir. Era o profeta que havia de vir. E vinha com uma missão. Qual era a missão? Preparar o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai para ele as veredas, as eiras. Ou seja, João Batista tinha uma missão: pregar o arrependimento, pregar a conversão, tanto para um como para outro. A palavra dele era dura, era pesada, era direta. Porque ele tinha uma missão: preparar o caminho, porque o Messias estava chegando. Então veja, isso aqui se cumpriu em parte na vida de João Batista. Por que em parte? Porque veja bem, o rei está voltando, sim ou não? Quem é que está preparando a noiva e o caminho para ele voltar agora, exatamente agora? O Espírito Santo. Ele está preparando o caminho, ele está preparando os corações. A mensagem do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse texto está dizendo que ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos
aos pais. Ou seja, o Espírito Santo tem uma missão tremenda de transformar o meu e o seu coração para que a gente fale a língua um do outro. Quando o Espírito Santo veio, lá em Pentecoste, o milagre mais notório foi quando ele veio sobre aqueles 120, eles saíram para as ruas e para as praças, e aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, diz o texto que era um dia de festa, todas as nações do mundo estavam ali presentes, e de repente, quando eles começam a falar em línguas, todas aquelas pessoas, estrangeiros que falavam em outras línguas, de repente os ouvem falar na sua própria língua materna. Olha que coisa, irmãos. Ali tinha o chinês, ali tinha o espanhol, o italiano, o alemão. A Bíblia vai dar a lista, tinha 17 nações diferentes, e não quer dizer que tinha só 17 línguas. Mas o texto é claro, o espanto daqueles homens foi o seguinte: esses homens são galileus, são todos daqui. Como, pois, os ouvimos falar, cada um de nós, na nossa própria língua pátria, na língua em que somos nascidos? Olha o milagre que o Espírito Santo fez. Ele quebrou a barreira da língua. A comunicação agora já não era mais um empecilho. Olha o milagre primeiro que o Espírito Santo estabelece, o milagre da comunicação aberta. E o texto está dizendo, ele veio para converter o coração do pai ao filho, e do filho ao pai. O que ele veio fazer na verdade? Ele veio fazer com que eu e você falemos a língua do nosso filho, falemos a língua da nossa esposa. Você que tem seus mais de 50, consiga falar a língua do teu filho que tem 13, 14. Você que não é homem, consiga falar a língua da sua esposa. Você que não é mulher, consiga falar uma língua do outro. Percebe? O Espírito Santo veio trazer um tipo de comunicação diferente, que vai além das palavras. Nós já ouvimos aqui. Comunicação é um negócio difícil, irmãos. Aquele que sobe num lugar desse aqui, por exemplo, e fala que comunicar é fácil, meu Deus do céu, não é não. Porque aquele que fala de um modo, e aquele que ouve de outro. Se não é o Espírito Santo no meio dessa conversa para transmitir o que está no meu coração para o teu, isso se perde no caminho. Agora perceba, meus queridos, essa obra, olha que coisa maravilhosa. Essa obra não é minha e nem tua. O texto é claro. Ele converterá o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é uma obra dele. Não somos nós, com esforço. Está certo que temos que nos esforçar, mas não pense que vai ser isso que vai fazer a obra. Sabe o que vai fazer a obra? A presença do Espírito Santo na tua casa. Isso vai colocar as coisas no lugar. Isso vai transformar o teu coração, vai conseguir transformar o coração daquele menino, daquela menina. Isso vai fazer a nossa vida transformar realmente a presença de Deus na nossa casa. Você, mas a presença de Deus já está na casa. Eu sou crente, eu venho na igreja. Não é isso que eu estou falando, meu querido. Eu estou falando da presença palpável de Deus na nossa casa. Sabe aquela presença que inunda o ambiente, que quem chega, já tem algo diferente nesse negócio aqui. Eu não sei o que é, mas tem. Sabe o que é? A presença de Deus. Quando a Bíblia fala da presença de Deus, a Bíblia fala de algo que é fora do entendimento. Quando a presença de Deus desceu no templo, na inauguração do templo, lá quando Salomão inaugura, diz o texto, que ninguém, absolutamente ninguém conseguiu ficar de pé. Os sacerdotes, aqueles que cantavam, aqueles que ministravam, todos caíram de boca no pó. Quando a presença de Deus se manifesta, irmãos, não precisa pregador pregar. Não precisa ninguém cantar. Quando a presença de Deus se manifesta, todo mundo cai com o rosto em terra. O pecador se arrepende, o homem se arrepende, a esposa se arrepende, o filho se arrepende, porque é Deus quem está ali. Se você já leu a história dos avivamentos, se você já leu o livro de Atos, você vai ver que a presença de Deus foi o suficiente para colocar homens de boca no pó, sem precisar ninguém dizer uma palavra. Porque quando o Espírito de Deus está presente, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus faz isso, não somos nós. Não são argumentos humanos que vai fazer isso com ninguém. Deus transforma. Por que você está dizendo isso? Porque é Ele quem vai transformar o teu filho, a tua filha, o teu marido e a tua esposa. Meu querido,
nós estamos num mundo que está em guerra declarada contra a igreja e contra a família, sim ou não? O mundo está numa guerra declarada. Mas escute, tem uma promessa da parte de Deus para mim e para você. Quando Joel fala da promessa do Espírito Santo, Joel 2:28, o texto lá diz: e naqueles dias derramarei sobre vós o meu espírito, e os vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Olha isso, meu querido. A promessa de Deus é que o meu filho, o seu filho, a sua casa vai ser cheia do poder de Deus. Os nossos filhos profetizarão, eles serão cheios do Espírito Santo, não de álcool. Os nossos filhos terão visões do céu, eles não estarão cheios de drogas. Os nossos velhos, eles vão ter sonho. Olha que coisa. Por que ele diz os velhos terão sonho? Porque é normal para nós que estamos aqui no padrão desse mundo, quando chega numa determinada idade, não vou nem sonhar mais, não tem nem projeto para o futuro. Pois o Espírito Santo está dizendo, os vossos velhos terão sonhos. Não terão Alzheimer, terão sonhos. Você pode entender o que Deus tem para nós, meu querido? Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos buscar Deus de verdade dentro de casa, meu querido. Quando o Espírito Santo inundar aquela atmosfera, você pode ter certeza de uma coisa: isso aqui vai deixar de ser interessante para o teu filho. Ele vai querer passar tempo com você, ouvir o que você tem a dizer. Pai, fala para mim desse negócio aí da Bíblia, fala para mim das histórias da Bíblia, fala para mim de Deus, fala para mim do Espírito Santo. Vamos fazer um culto doméstico aqui em casa? Prega hoje para nós aqui. As coisas vão começar a mudar porque Deus vai estar naquele ambiente, percebe? Você não precisa lutar sozinho, meu querido. Você tem a ajuda do alto, você tem o Espírito Santo a teu favor. Ele fala todas as línguas. Todas as linguagens do amor ele compreende. Ele pode fazer uma obra de transformação maravilhosa dentro da nossa casa. Você pode dizer um amém para isso? O que é que nós precisamos? Ser cheio do Espírito Santo, buscar Deus de verdade. Sabe, pagar o preço que a Bíblia diz que nós temos que pagar. Qual é o preço, Zé? Não é só vir na igreja aqui um dia por semana, não, meu querido. É entregar nossa vida a Deus de verdade. Buscá-lo, desejá-lo, sabe? Deus também fala a linguagem do presente, sabia? Ele consegue saber quando a gente está diante dele e é só da boca para fora. Ele quer saber se é do coração. É assim que nós buscamos o Espírito Santo, é assim que nós o desejamos, é assim que nós o queremos. É dessa maneira que ele enche a nossa vida, nos preenche, transforme primeiro a minha vida, para depois transformar o ambiente da minha casa e em todos os outros ambientes em que eu estiver. Ele pode fazer essa obra na nossa vida, desde que nós o queiramos. Amém, meus amados? Nós congregamos num tempo bom. Esse tempo que nós vivemos ainda é um tempo bom para as igrejas no Brasil inteiro. Nós congregamos numa igreja confortável. Tudo de bom do melhor. E é tão bom que nós podemos até nos acomodar com isso. Mas eu queria te dizer uma coisa: Deus tem mais. Deus tem mais para a sua vida espiritual. Nós podemos realmente viver o melhor de Deus de uma maneira extraordinária. Deus pode começar um avivamento através da tua casa, sabia? Deus pode encher a tua vida de uma tal maneira, a tua família de uma tal maneira, que você vai começar a contaminar os teus vizinhos. Daqui a pouco virou um negócio que ninguém mais segura. Porque Deus é poderoso para fazer. É promessa do Senhor: os vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Quem crê nesse negócio? Você deseja isso para a tua casa? Então se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Curva a sua cabeça. Eu queria que você hoje fizesse um pacto com o Espírito Santo. Que você vai começar a buscá-lo de verdade. Ele é o agente de transformação desse tempo presente. Ele é o agente. Ele é capaz de entrar nos corações. Ele é capaz de penetrar naqueles corações mais enrijecidos, onde a palavra já não adianta mais, onde você já tentou de tudo e não adianta mais. Pois é, agora é hora do Espírito Santo. Ele pode falar com teu filho, ele pode falar com a tua esposa, ele pode tocar no coração do teu marido, ele pode fazer a obra. Esse é o ministério dele, é o tempo dele. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo.
Ele pode fazer transformações que nós sequer imaginamos, meu querido. Ele pode fazer. Ele é o responsável pelo avivamento que está chegando aí. Então busque a Ele, desejo, sinta vontade, sede, se desespere por causa dEle. Hoje aqui só, Zé? Não. Hoje aqui, lá na tua casa, durante essa semana, durante esse mês, comece a buscá-lo até que Ele venha. E Ele vai operar uma obra de mudança e de transformação na sua vida, que você vai ficar assim de boca aberta e vai perguntar: por que eu não busquei antes? Ele está disponível, meu querido. Então fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Coloca Ele a par da sua vida, da sua situação, de como você está. Fala para Ele do teu desejo. Fala da tua necessidade dEle. E Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida.